Bom dia, glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Feche teus olhos. Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa essa verdade entrar no teu coração nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele tomar a frente. Deixa Ele abrir o caminho para você, só seguir Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia na fidelidade dele. Senhor, nós confiamos na tua fidelidade. Nós confiamos que o Senhor sabe o que faz. E Ele sabe o que faz na sua vida, irmão. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Então entrega o teu caminho a Ele, confia nele. E os seus olhos vão ver Ele fazendo, Ele agindo por você. Senhor, que a gente veja a Tua obra nas nossas vidas. Que os nossos olhos contemplem as Tuas maravilhas nas nossas vidas. Que eu contemple as Tuas maravilhas na vida dos meus irmãos. Nós queremos dizer nessa manhã que nós entregamos o nosso caminho a Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. E esperamos em Ti, Jesus. Esperamos porque sabemos que o Senhor fará todas as coisas que são necessárias nas nossas vidas. Queremos Te entregar essa manhã, entregar esse dia, entregar essa semana que está começando. Queremos entregar as primícias dessa semana que está começando. Nós consagramos as primícias a Ti. Que o Senhor seja adorado em nosso meio, que a Tua presença seja viva, real e poderosa no nosso meio aqui como uma igreja e na vida de cada um aqui, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, Te cultuar, porque sem Ti nada somos. Reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Por isso, estenda a Tua mão para nós. Estenda a Tua mão para nós, porque nos achegamos a Ti, Senhor. Nos achegamos a Ti com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito. Nos achegamos a Ti, Senhor, sem máscaras, sem capas. Nos achegamos a Ti nus, desnudos, escancarados, expostos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos cubra com Suas vestes, com vestes de justiça, com vestes de santidade. Senhor, nos cubra cada um aqui com vestes de santidade, Senhor. Nos ajude. Nós viemos aqui para Te adorar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a adoração mais sincera do nosso coração. Nós viemos aqui para Te exaltar, para cultuar o Senhor. Recebe as nossas vidas, o nosso coração e a nossa adoração nessa manhã. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Adorado seja o Teu nome, Jesus. De geração em geração. Adorado seja o Teu nome, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Senhor. Ensina o nosso coração, Pai. Fala através de nós, Senhor.
gente possa te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Com todo o nosso coração, Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Sim, Jesus. Restaura o nosso ser, Deus, para ti, Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar.
Aleluia, Jesus.
Coloque em nós, Pai, essa confiança, Deus. Coloque em nós essa confiança, Deus, que em qualquer momento, Pai, o Senhor estará ali. Mesmo quando a gente se sente, Pai, sufocado, de até pensar, Deus, que nada tem solução. Que o nosso coração, Deus, possa estar confiante, Deus, que o Senhor está ali. Coloque essa confiança em nós, Pai, que independente da situação, Deus, o Senhor vai estar ali com a gente. Mesmo difícil, Deus, mesmo parecendo que não tem saída, Jesus, o Senhor sempre vai estar com a gente. E que a gente possa escolher estar com o Senhor também, meu Deus. Que a gente não desista, Pai, mesmo em meio a circunstâncias ruins. Pai, coloca isso em nosso coração, Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu infinito amor. Que a gente possa corresponder esse amor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Não quer nada em troca.
amor do Senhor é um amor furioso. O amor do Senhor é um amor furioso. Ele tem ciúmes. Pensa no seu filho, pensa na sua filha. Você defenderia o seu filho e a sua filha com unhas e dentes? Você se colocaria na frente dele? Você protegeria o seu filho e a sua filha com a sua própria vida? O amor do Senhor é um amor furioso. Um amor que te perseguiu, um amor que te perseguiu e te alcançou. Um amor que não descansou e não descansa. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nisso Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus. Nós não entendemos. Ele é muito para a limitação da nossa vida. Ele é muito para a limitação dos nossos pensamentos, porque os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, muito mais elevados do que os nossos. O amor de Deus, ele é inexplicável. Jesus, como nós te amamos. Choricala da bashriantos, choricala na machetriantos, choricantriantos. Oricala na machetrianto, oricala na manamache. Choricanto, oricala na manamachetriantos. Deixa esse amor te envolver nessa manhã. Deixa esse amor te envolver nessa manhã. Se entregue a esse amor. Se renda a esse amor. Você não merece. Nós não merecemos. Então se entrega a esse amor. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos o Senhor e te agradecemos por tamanho amor com que nos amou. Obrigado, porque a maior expressão do amor foi dada na cruz. Te agradecemos, Jesus, pelo amor que o Senhor demonstrou e continua demonstrando por nós. Nós rendemos nossas vidas a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos alguns recados aqui, na verdade, recados bem importantes aqui, porque nós estamos, a menos de uma semana de nossa assembleia, na verdade, a nossa primeira assembleia, E é tudo novo, Uau, como será? O edital dessa assembleia, ele está fixado ali no saguão ali, tá bom? Então, por favor, quando você estiver saindo, você dê uma lida nesse edital
Nós também mandamos no grupo de WhatsApp, talvez há umas 3 semanas. E nesse dia, no sábado que vem, dia 27 de setembro, nós vamos receber, tem tanta coisa que vai acontecer, nós vamos receber os novos membros dessa comunidade que estão fazendo o curso de membros agora. Nós vamos eleger presbíteros, nós vamos eleger diácono, nós vamos eleger um conselho fiscal que vai fiscalizar as contas da comunidade. Nós vamos ter a prestação de contas financeiras da comunidade e para ter, por exemplo, a eleição, né, as eleições, né, nós precisamos ter um quórum mínimo, gente. Quórum mínimo de 100, mais ou menos, tá? Uns 140, 150 membros. Fiz essa conta, viu, Simone? 140, 150 membros para poder, conforme o estatuto, para poder terem as votações, tá? E confesso que pela quantidade de confirmações, eu não sei se vai dar não, viu? Não, coloca aqui. Eu não sei se vai dar. Pelo menos até sexta-feira, a gente pediu a confirmação dos membros, tantos que já fizeram o curso, o primeiro curso, e os que estão fazendo agora o segundo curso, e algo em torno de 80 pessoas, ou seja, tipo quase metade. É isso, né, Angélica? Mais ou menos, né? Então, assim, eu confesso que eu estou um pouco preocupado. Preocupado com o quê? Na verdade, é uma preocupação assim, se não tiver quórum, não tem votação. Não tem votação e a gente adia a votação, né? Adia a votação. Mas será que Deus está nisso? Adiar a votação? Claro que Deus está no controle de tudo, mas Ele pede que os membros estejam na Assembleia para poder compor, em nome de Jesus, compor esse mínimo que a gente precisa. Eu não suporto esse negócio de vira para o teu irmão do seu lado, sabe esses negócios assim? Vira para o teu irmão que está do seu lado e diga blá, 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 blá. Eu não suporto isso. Mas acho que eu vou fazer isso hoje. Não é boa, né? Boa. Vira para o teu irmão então, fala assim, você é membro mesmo, você vai, né? Você vai no sábado que vem, dia 27, às 9 da manhã aqui para um café, e às 10 da manhã em ponto nós estaremos exatamente aqui, fazendo uma assembleia aqui da comunidade. Irmãos, vamos ajudar o Senhor, amém? A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, então vamos cooperar com o Senhor, amém? Então, em nome de Jesus. Rui, eu tenho um aniversário super importante. Ok, tá tudo bem. Eu tenho uma viagem programada. Ok, tá tudo bem. Não é esse o ponto. Agora, irmão, irmã, se você estiver por aí em São Paulo, cara, né, em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Inclusive, próxima quarta, 8h30 da noite, que seria a última aula do curso de membros, nós abrimos também esse link para os que fizeram o primeiro curso. Nós vamos ter uma aula especial para mostrar, apresentar e explicar o estatuto da igreja. Então, Simone, Beto, eles vão ficar 1 hora conosco, discorrendo, explicando, tirando dúvida, Simone? Tirando dúvida, eu não entendi esse negócio aqui, me explica, explico, não tem problema. Então nós vamos ficar das 8h30 às 9h30, quarta-feira agora. Fique esperto no grupo de WhatsApp que vai chegar um link na quarta-feira para você. Se conecta, reunião online, gente, dá para você, entendeu? Tá lavando a louça, tá ouvindo, né, as explicações, tudo bem? Tá bom? Então 8h30, põe na sua agenda também, você que é membro dessa igreja oficial, você vai ter essa aula sobre o nosso estatuto. Mais uma coisa a respeito do sábado da Assembleia. Nós, como na primeira reunião que a gente teve de membresia, um café da manhã, um momento gostoso de comunhão e depois as apresentações. Como na primeira ocasião, nós não teremos o infantil, tá bom? Nós não teremos o infantil. Então, assim, pode trazer filho, filha? Pode, não tem problema nenhum.
Mas você fique com seu filho e com sua filha, não larga ele por aí não, tá bom? E não vai ter o pessoal lá nos ajudando, os irmãos lá do infantil nos ajudando, tudo bem? Eles estarão aqui conosco, na verdade. Então, pode trazer? Pode trazer, não tem problema. Mas fique junto com o seu filho, em nome de Jesus, não largue o seu filho e sua filha por aí. O tempo todo, tudo bem? Ok? Ok. Então, você virou para o teu irmão do seu lado e falou alguma coisa? Então, tá bom. Ele respondeu? Precisa responder, né? Deus é bom, amém? Vamos, se coloque de pé, nós vamos para o nosso momento de ofertório. Nós contribuímos com a obra do Senhor e contribuímos com essa comunidade para que ela continue avançando, se estruturando, planejando, sonhando, né? Nós precisamos sonhar e nós sonhamos, mas nós precisamos executar também os sonhos que Deus coloca em nosso coração, Deus coloca no seu coração. Então, nós vamos aproveitar esse tempo para adorar o Senhor e consagrar nossas finanças, contribuindo com dízimos, com ofertas, na obra de Deus, amém? Vamos adorar. Louvado seja o nome de Jesus. Nos alegramos em Ti, Jesus, nos alegramos. O Senhor é a maior bênção que nós podemos ter. O Senhor é o maior presente que nós podemos ter em nossas vidas. Não há nada que se compare a Ti, Jesus. O Senhor é tudo, absolutamente tudo. É o que há de mais importante no nosso coração. Te agradecemos. Senhor, nós também oramos para que o Senhor toque nas finanças do Teu povo. Nós entregamos e consagramos os recursos financeiros, a área profissional de cada um, carreira profissional, os sonhos do coração de cada um. Nós entregamos, Senhor, te pedindo que o Senhor continue provendo todas as coisas. Oramos para que a palavra do Senhor se cumpra sobre cada casa aqui. Que cada um aqui, Senhor, sem exceção,
seja suprido em todas as suas necessidades, inclusive na área financeira. Que haja provisão financeira, que os celeiros de cada casa aqui sejam abastecidos, sejam supridos, abastecidos, e recebam a ponto de transbordar, Senhor, transbordar, para que haja o compartilhar. Te agradecemos, Senhor. Aqueles que estão precisando, Senhor, e orando a Ti, precisando de uma recolocação no mercado, um aumento de salário, Senhor, um milagre financeiro, novas ideias, perspectivas, que o Senhor responda ao teu filho e à tua filha. Libera, Senhor, responde para eles, que eles sejam honrados financeiramente. Honra-os, Pai, honra-os profissionalmente, honra-os em seus negócios, honra-os em seus negócios, dê ideias novas para os teus filhos. Que não haja roubo em nosso meio, que ninguém aqui seja roubado, Senhor, que ninguém aqui seja roubado, Senhor, de ideias, enganados, que o Senhor nos proteja e nos guarde, que todas as contas sejam pagas, aqueles que têm contas que vencem essa semana, Senhor, que o Senhor entre com provisão, liberando, Senhor, recursos na mesa dos teus filhos para que eles possam pagar. Em nome de Jesus, que nessa mesa jamais falte o pão, o alimento e os recursos para honrar as contas, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Manifesta a tua fidelidade na casa de cada um aqui, Senhor. É o que nós te pedimos. E nós te agradecemos, nós consagramos as finanças a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Também oramos pela palavra, que o Senhor nos ministre, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã mais uma vez, que a gente receba a palavra do Senhor com o nosso coração preparado para multiplicar, frutificar e reter toda a Tua palavra em nós. Por favor, Espírito Santo de Deus, nos ministre profundamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Glória a Deus. Obrigado, Ju. Obrigado, Tiago. Glória a Deus. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Deus abençoe, irmão. Vamos lá, João. E seguimos com a sequência de mensagens sobre Moisés. Depois de Deus enviar 10 pragas, as famosas 10 pragas, nós vimos que os portões do Egito foram abertos, o povo de Deus saiu, o povo que era escravo há 430 anos, eles saem do Egito para finalmente viver as promessas de Deus. Nós vamos ler um texto que nós colocamos lá no grupo de WhatsApp, os textos que nós vamos partilhar hoje, inclusive nós colocamos os louvores que foram ministrados aqui, nós colocamos também lá para você já ir adorando o Senhor e se preparando para esse culto, amém? Então nós vamos ler de início o Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Êxodo 12, 37. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Até aí por enquanto. Então, nesse momento da história, os hebreus deixaram a terra do Egito, levando em seu coração, cada hebreu sai carregando em seu coração uma promessa de Deus de viver numa nova terra e sob condições abençoadas. Eram cerca de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, por uma conta básica, nós chegamos
em um número mais ou menos de 2 milhões de pessoas, tá bom? 2 milhões de pessoas, até mais, saindo ali no êxodo do Egito. Só que o problema, e é aqui que começa, o problema é que não foram só os hebreus que saíram do Egito. Esse é um problema. O texto diz que outras pessoas saíram junto. Pessoas que não eram do povo de Deus, pessoas que não eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, pessoas que aproveitaram uma situação e saíram também. Diz o verso 38 aqui: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Subiu também entre eles um misto de gente. Então, irmãos, entre os hebreus tinha também esse misto de gente, que é um grupo que estudiosos, que os teólogos chamam de populacho. Guarde essa palavra, populacho. No original hebraico, esse termo que Moisés usou descreve uma mescla, uma mistura de gente, uma mistura de pessoas, ou seja, irmãos, é uma salada de gente naquele lugar. Gente com ideias diferentes, gente com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, gente com motivações completamente diferentes, gente com crenças diferentes. E essas pessoas, essa gente que saiu junto com os hebreus, essa gente também tinha um grande poder de influenciar quem pensava diferente deles. Então esse populacho era uma parte mínima, pequeníssima, bem pequenininha, mas ela era formada então por egípcios e por escravos estrangeiros de outras nacionalidades que estavam ali escravizados também na terra do Egito. Eles eram um grupo bem pequenininho, mas que escolheram sair com um grupo maior de milhões e milhões de pessoas. Eles escolheram sair junto e misturado aos hebreus. Talvez eles saíram porque eles viram sinais, milagres, poderes. Eles viram as manifestações poderosas de Deus ali através das 10 pragas. Eles viram os hebreus sendo poupados, a praga caindo aqui, à minha esquerda, e à minha direita, os hebreus sendo poupados das pragas. Então eles viram situações que falaram: uau, o Deus dos hebreus é um Deus diferente. Então talvez eles saíram porque eles tiveram medo de que novas pragas caíssem sobre o Egito, medo de que o Egito continuasse sendo assolado. Então, talvez eles pensaram assim: antes que o Egito seja assolado por mais pragas, vamos fugir junto desse povo hebreu. Mas, não se iluda, aí é um recado para nós, não se iluda, porque esse populacho, ele só queria a bênção de Deus. O populacho, ele só quer os milagres. Ele não está interessado em outra coisa. O populacho, ele quer só o sinal de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. Ele quer a bênção, ele quer o livramento, ele quer a cura, ele quer tudo que Deus pode nos dar. E ele dá, Deus dá, mas ele só está interessado nisso. Quando fala de aliança, não, aí não. Quando fala de compromisso, também não. É tipo, sem compromisso. Eu quero, mas eu não quero me comprometer com isso. Provavelmente, num primeiro momento, esse populacho, que é um pequeníssimo grupo, vamos dizer, no meio de um grupo muito grande, ele acaba passando desapercebido, ele passa imperceptível ali no meio de tantos hebreus. Mas lá na frente, passado algum tempo, e eu vou dizer que é um pouco tempo, não é muito tempo não, mas passado algum tempo, esse grupo, ele começa a ser reconhecido
pelas murmurações. Ele começa a ser reconhecido por tanta reclamação que sai, não só da boca deles, mas reclamações e murmurações que estão habitando no coração desse grupo, chamado populacho. E esse grupo, ele vai ser um sério problema, ele vai causar muitos problemas para Moisés e para Israel, lá na frente. Eles vão começar a sentir saudade do Egito. Eles vão começar a sentir saudade da comida do Egito. Eles vão começar a sentir saudade do cheiro do Egito. Eles vão começar a sentir saudade dos hábitos que eles tinham no Egito. Eles vão começar a sentir saudades da paisagem que eles viam ali no Egito. E eles vão começar a contaminar os hebreus. Esse é o problema. Em outras palavras, o populacho, irmãos, ele contribuiu com 40 anos de atraso na vida dos hebreus, na vida da primeira geração de hebreus que saiu do Egito. 40 anos para chegar na Terra Prometida, com alto grau de contribuição desse grupo chamado populacho. Esse grupo atrasou toda uma geração, porque essa geração foi contaminada e passou também a murmurar e a reclamar. E por isso eles ficaram andando em círculos no meio do deserto, sem chegar a lugar nenhum. E Deus disse: enquanto não perecer essa primeira geração, ninguém vai entrar na terra. E foi isso que aconteceu, eles morreram no deserto. E só a segunda geração entra e herda a promessa. E é importante nós sabermos que onde tem um grupo de pessoas comprometidas com Deus, e que ao longo do tempo esse grupo vai crescendo, vai tomando forma, é importante nós sabermos que mas assim, é quase certeza, tá? Quase certeza que no meio desse grupo, que é um grupo bom, é um grupo separado por Deus, no meio desse grupo vai aparecer um outro grupinho, um outro grupo bem pequenininho, que só vai causar. Qual o nome mesmo desse grupo? Populacho. Vai surgir um populacho no meio do grupo. Algumas ações práticas do populacho. Eles não seguem a palavra. Eles ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Algumas ações práticas do populacho. Eles não guardam todo o ensinamento do Senhor em seu coração. Eles até podem saber, eles até podem falar, até podem saber, vamos dizer, de teoria, recitar, dizer, orar bonito, mas eles não vivem aquilo. Eles são uma coisa quando eles estão no grupo maior ali, e eles são outra coisa na intimidade com alguém. O populacho elimina a fé dos outros, das outras pessoas. Elimina a fé com comentários sutis. Ele vai lançando assim comentários sutis, bem sutis. Ele vai minando a fé. Ele planta aquelas sementinhas de dúvidas no coração dos outros. Vai plantando, vai jogando. Ele não tem pressa para ver essa semente brotar e frutificar. Não, ele vai ali, de pouquinho em pouquinho, ele vai jogando uma sementinha. O populacho, ele não vai para frente assim. Ele permanece e ele puxa quem quer ir para frente, ele puxa para ficar com ele. Ele não permite que as pessoas vivam o que Deus quer que essa pessoa viva. Não é do interesse dele. Essas são algumas ações práticas desse grupo populacho. Então os hebreus tinham que ter cuidado com o populacho, porque agora Deus estava pedindo obediência de todos, de toda a comunidade, não só a obediência de um ou a obediência de outro. Vocês lembram do culto passado? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Até a última praga, Deus sempre estava pedindo a obediência de maneira isolada. Ele falava com uma pessoa pontualmente e falava assim: me obedeça. Começou desde Adão e Eva e foi passando. Caim,
Abel, Noé, foi passando, geração em geração, Abraão, Isaac, Jacó, José, chegou em Moisés, onde nós estamos aqui. A partir de Moisés, Deus começa a pedir a obediência de todos, porque agora Deus está, o quê? Tratando com um povo, com uma comunidade. E quando um dentro de uma comunidade começa a bater de frente, ele começa a atrapalhar o irmão, ele começa a atrapalhar e prejudicar o vizinho. Uma falha individual prejudica o meu vizinho, o meu irmão, porque nós somos uma comunidade, e é isso que ia começar a acontecer dentro dessa comunidade dos hebreus. E nesse momento da história, na história do Êxodo, uma nova revelação de Deus está acontecendo. Até então, Deus vinha se revelando como o libertador de Israel. A partir daqui, quando eles saem do Egito, sendo conduzidos pelo libertador de Israel, o Senhor, Yahvé, a partir daqui, além de libertador, Deus começa a se revelar como aquele que vai dirigir, aquele que vai guiar o povo, orientar o povo e ensinar o povo a como caminhar com ele. Deus está trazendo uma nova revelação para o povo. Vamos ler Êxodo capítulo 13, versos 17 e 18. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois o Senhor disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e assim torne ao Egito, e assim volte ao Egito. Verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Até aí. Então assim, irmãos, que Faraó tomou aquele checkmate da parte do Senhor e que o deixou sem alternativas, e por isso o Faraó permitiu a saída dos hebreus ali do Egito. A partir desse momento, Deus, na sua sabedoria, Deus não permitiu que o seu povo saísse pelo caminho que passava pelo território onde estavam os filisteus. Havia um caminho. Deus não deixou o povo de Israel passar por esse caminho. Esse caminho beirava a costa do mar Mediterrâneo, e ele seria o trajeto mais curto, ele seria o trajeto mais fácil, enfim, seria o melhor trajeto escolhido, que alguém poderia escolher. Para você ter uma ideia, a viagem desse ponto que os hebreus estão, a viagem ali de Sucote para a terra prometida, levaria em torno de 2 semanas a pé. Esse era o tempo sem problema nenhum. Então qualquer hebreu que conhecesse a geografia local, irmãos, que conhecesse o terreno ali, com certeza teria discordado da escolha de Deus, da rota de saída que Deus escolheu. Mais ou menos assim, imagine, para onde, Moisés? Você vai mandar a gente rodear todo o deserto para chegar no mar? Como é que é? Imagina, que absurdo, nós somos em milhões. Levar milhões de pessoas pelo caminho mais longo, vocês estão me ouvindo? Sim. Levar milhões de pessoas por um caminho mais longo, ainda mais, Moisés, nós estamos fragilizados, nós estamos sensíveis, nós estamos fracos espiritualmente, fracos emocionalmente, fracos, será que voltou? Fracos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós estamos fracos, nós estamos sensíveis, fragilizados, nós sofremos muito, sofremos opressão no Egito, nós apanhamos no Egito, nós fomos humilhados no Egito. Então, Moisés, não faz sentido nós irmos por um caminho mais longo, Moisés.
Moisés, nós precisamos ir por um caminho mais curto. Não precisa explicar muita coisa, Moisés. Um caminho mais fácil, existe uma rota melhor, Moisés. Aliás, uma rota que é até mais agradável. A gente vai costeando o mar Mediterrâneo. E você sabe que o mar Mediterrâneo é uma das maravilhas do mundo, né? Então a gente vai margeando ali a costa mediterrânea. Voltou? Margeando a costa mediterrânea e um caminho visivelmente melhor, Moisés. Facilmente, alguém que conhecesse a geografia local teria um monte de argumentos para contrapor uma decisão como essa. E sabe, gente, cá entre nós aqui, só entre nós, tá bom? Fica entre nós aqui, em nome de Jesus, tá bom? É sério, tô falando sério. Fica entre nós. Quando eu leio essa palavra, eu lembro de Deus, do Senhor, falando para essa comunidade elaborar um estatuto. Quando eu leio essa palavra, eu lembro do Senhor dizendo, elabore um estatuto com muitos critérios. E não tenham pressa. Amarre direitinho tudo, para que vocês não tenham problema lá na frente, para que a minha comunidade não sofra lá na frente. Eu lembro de Deus falando para a gente não atropelar os processos de Deus. Eu lembro de Deus falando isso. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Deus falando para a gente pegar um caminho mais longo, um caminho até mais difícil, até mais demorado, até angustiante, um caminho onde a olhos humanos é um caminho de loucura. Vocês estão malucos, estão perdendo tempo. Mas glória a Deus por isso, glória ao Senhor por tudo isso, porque no nosso caso aqui, entre nós aqui, tá bom? Nesse caso, o caminho mais longo é o caminho em que o Senhor está. É o caminho mais longo. E o Senhor está se alegrando, irmãos, do que essa comunidade está construindo. Amém? O Senhor tem se alegrado do que a comunidade, base comunidade cristã, tem construído ao longo desses meses. Amém? Agora, pensa aqui comigo, irmãos. Quem ali entre os hebreus, os mais ou menos 2 milhões de hebreus, quem ali entre eles era o único que conhecia a geografia local? Quem ali tinha estudado toda a ciência egípcia por 40 anos? Quem ali, depois de estudar 40 anos no Egito e conhecer toda a ciência, quem ali ainda foi morar por 40 anos exatamente na geografia local, exatamente naquele deserto, exatamente naquela região? Quem ali era essa pessoa? Pois é, bingo, é ele mesmo, Moisés. Se tinha alguém que poderia falar alguma coisa, era Moisés. Senhor, não seria melhor irmos por uma rota mais curta e mais rápida? Porque assim nós já resolvemos tudo. Questão de dias. A gente já ajeita tudo. E eu faço tudo o que o Senhor quiser. Senhor, o caminho que o Senhor está falando para nós tomarmos, ele é mais demorado. Eu conheço esse caminho. Eu morei metade da minha vida, 40 anos, eu morei metade da minha vida exatamente nessa região. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço a geografia do local, Senhor. Imagina, claro que ele não falou isso, né? Falando do Criador, né? Eu conheço a geografia, né? Ele falou, eu criei a geografia, filho, cala a boca. Senhor, se formos por esse caminho, nós ainda vamos cair num lugar chamado Mar Vermelho. E tá bom, quando a gente chegar lá, a gente vai para onde? A gente vai dar de cara com um mar. Como é que a gente vai atravessar aquele mar? Mas tudo bem, Senhor, é só uma dúvida sincera mesmo do meu coração, né? Dúvidas nós temos, né? Tipo, eu creio que Deus quer que a gente abra o nosso coração e pergunte para o Senhor, Deus, eu estou viajando, eu estou pensando isso. Gente, não é pecado não, você rasgar o teu coração, mesmo que seja absurdo que você fale para Deus, está tudo bem. O absurdo é Deus falar para você, é assim, e a gente fala, não, eu vou fazer de outro jeito. Esse é o absurdo.
Então, ok, Deus, eu só estou abrindo meu coração para o Senhor, mas não importa. Se o Senhor disse que o melhor caminho é o caminho mais longo, ok, que assim seja, nós vamos pelo caminho mais longo. Porque eu sei que algo grandioso o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor tem reservado coisas grandiosas para nós. Sem dúvida, irmãos, Moisés aqui, ele já caminhava num nível avançado de obediência. Lembra do culto passado também? 5 níveis de obediência. Obediência zero, obediência rasa, a meia obediência, a obediência quase total. Moisés está nessa, tá? A maioria dos cristãos está na meia obediência. Às vezes obedeço, às vezes não obedeço. A maioria dos cristãos, já um pequeno grupo dos cristãos está aqui, ó, obediência quase total. Moisés estava aqui, quase total. Ele só não estava na total porque perfeito, só Cristo está na obediência total, tudo bem? Moisés está aqui, na quase total. Então Moisés, o que ele faz? Ele obedece. Ok, Senhor, vamos pelo caminho mais longo. E a vontade de Deus era essa, irmãos, porque o Senhor sabia que se os hebreus saíssem pela rota mais rápida, pela rota mais curta, eles seriam atacados pelos filisteus. Os filisteus iriam para cima dos hebreus. Se não bastasse os filisteus, além deles, ali naquela região também havia bases egípcias, postos militares egípcios. Então, com certeza, indo pelo caminho mais curto, os hebreus seriam fortemente atacados por filisteus e pelos próprios egípcios. E um Deus soberano, um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso, irmãos, sabia que o seu povo ali não estava preparado para entrar em guerra naquele momento, um confronto militar. Eles não estavam preparados, eles iam apanhar. Ah, mas Deus estava lá. Irmão, Deus está falando para ir para outro caminho, Ele pode fazer o que Ele quiser, amém? Os hebreus não estavam preparados para isso, então Deus escolheu a rota mais longa, que rodeava todo o deserto e ia sentido Mar Vermelho. E se tem alguém aqui que sabe, aleluia, né? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que sabe, quem tem condições ou não tem condições de entrar numa guerra naquele momento é o Senhor. Então tem guerra, irmão, que Deus vai falar assim, não vai para cima não, vai para outro caminho. Tem guerra que Deus vai falar, pode ir que eu sou com você, pode ir que eu estou contigo. Se puder só diminuir um pouquinho dessa luz aqui. Ah, é alguma coisa, é um problema técnico, então tá bom. Deus sabe o que faz, amém, irmãos? O salmista declarou, nós abrimos esse culto falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, irmãos, entregue, ele sabe o que faz. Entregue, creia, descanse e veja Deus agindo na sua vida, ainda que o que ele te propõe seja um caminho de muitas dificuldades. Eu posso te garantir, vocês estão de brincadeira, é pegadinha, né, cara? Vocês estão, não, mas tudo bem, estamos juntos. Vamos lá. Eu posso te garantir que Deus está cuidando de cada trecho, de cada passo que o seu povo dá, Deus está ali cuidando, e também cuidando de cada passo que essa comunidade está dando, amém, queridos? E eu vejo o cuidado de Deus em saber que nós não estamos sozinhos, Nós temos uns aos outros. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos uns aos outros. Olha ao redor de você agora, por favor. Não precisa falar, eu não gosto. Fala para você, não é isso. Olha ao redor, só olha quem está ao seu redor. Só olha. Nós temos uns aos outros. Talvez hoje você não conheça o teu irmão. Talvez hoje você não conheça quem você olhou, talvez. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós estamos juntos e temos uns aos outros. E além de termos uns aos outros, nós temos o próprio Senhor.
Então olha para o alto. Quando eu olho para o alto, eu vejo o Senhor na minha vida. Deus quer que uma comunidade ande assim, olhando uns aos outros, sem deixar de olhar para o alto. Sem deixar de olhar para o alto. E eu quero te dizer com temor de Deus, que a rota que todos nós escolhemos aqui é a rota que o Senhor primeiro escolheu. E essa rota mais longa não está atrasando a nossa vida. Essa rota mais longa não está atrasando a sua vida, muito pelo contrário, ela está te preparando, ela está preparando essa comunidade para que essa comunidade viva tudo o que ela tem para viver da parte do Senhor, amém? Então, irmãos, há uma nuvem e há um fogo, e essa comunidade está seguindo a nuvem e seguindo esse fogo. Vamos ler Êxodo capítulo 13, verso 21. Verso 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, os hebreus, eles passaram a ser guiados por uma coluna de nuvem que aparecia durante o dia e por uma coluna de fogo que aparecia durante a noite. Que mistério é esse, gente? Qual é esse mistério? Esse texto é muito claro que nós lemos. Era o próprio Senhor que ia à frente deles. O próprio Senhor ia andando exatamente à frente deles, como quem abre o caminho. A nuvem era o próprio Deus. O fogo também era o próprio Deus, andando, mostrando o caminho, conduzindo um povo. Lembra? Deus, além de ser o libertador daquele povo, passa a ser o guia daquele povo, aquele que dirige aquele povo. Então, de dia, havia uma nuvem, e essa nuvem protegia os hebreus enquanto eles estavam debaixo daquele terrível sol, o sol de quebrar o coco, né? O sol de rachar. Essa nuvem protegia eles do sol, essa nuvem dava descanso para aquele povo, essa nuvem dava uma sombra para aquele povo, protegia do calor aquele povo. Essa nuvem era tão importante naquela caminhada, até porque no deserto não existem estradas. Tem uma estrada. No deserto não tem pontos de referência, não tem placas de sinalização, não tem nada disso. Eles não tinham um mapa, eles não tinham uma bússola, eles não tinham absolutamente nada. Nenhuma placa que indicava o caminho, sabe? A setinha, rota é para lá, pega a direita, depois pega a esquerda, não. E o hebreu que ele criou o Waze nasceu depois, né? Ele foi nascer agora. Louvado seja o Senhor pelo Waze, né? As próprias paisagens daquele deserto se confundem. Você passou, eu sinto que eu já passei por aqui. Não, é que é tudo igual mesmo. Onde você olha, é o mesmo cenário. Então, a nuvem dava direção. A nuvem orientava por qual caminho eles deviam seguir durante aquela jornada. E aquela jornada estava só começando. E como o deserto, ele não é só muito quente de dia, ele é muito frio à noite, ele tem as duas extremidades. Então, de dia é muito quente, mas quando o sol se põe, quando entra a noite, o deserto vai para o outro extremo, ele passa a ser muito frio. Então aquela coluna de nuvem que aparecia durante o dia, quando havia o pôr do sol, aquela mesma coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. E esse fogo, ele era providencial para aquecer todo aquele povo naquele frio da noite, principalmente no frio da madrugada. Aquele fogo iluminava todo o acampamento, todo o povo ali era iluminado, toda a região era iluminada.
E cá entre nós, nada como estar em meio à luz, né? Nada como estar, desfrutar da luz e não desfrutar das trevas, né? Que de desfrute não tem nada, né? Então, nada como estar em meio à luz e não em meio às trevas, amém? O fogo também protegia. Como? Protegia de perigos de animais selvagens, perigos de salteadores, de ladrões. O fogo protegia de alguma maneira. Então eles caminhavam de dia e de noite, sempre com Deus indo adiante deles. E toda vez que a nuvem ou o fogo se movia, o que eles faziam? Se moviam. Todo acampamento imitava o movimento da nuvem. Toda vez que a nuvem ou o fogo paravam, todo o acampamento parava e ficava esperando até o próximo movimento do Senhor. Quando a nuvem se mexia, eles se mexiam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Direita, direita, esquerda, esquerda. Parou, parou, avança, avança. Vamos lá. É assim que funcionava. Então, se a nuvem parasse por um dia, irmãos, eles ficariam parados por um dia. Se a nuvem parasse por uma semana, eles ficariam parados por uma semana. E com certeza já daria comichão no povo. E eu acho que só para provar o cabra, Deus fala, então vai ficar um mês agora. Ou parar por um mês. E Deus parava por um mês, a nuvem ficava um mês parada. Ah, vocês não estão entendendo? Então, 2 meses, tá bom para vocês? Vou parar 2 meses, não tem problema. Deus falando assim, ó, eu sou eterno, eu não estou preso ao tempo, para mim. Tanto faz como tanto fez. Então, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês me obedeçam. Apenas siga o fogo. Apenas siga a nuvem. Não invente, não precisa inventar absolutamente nada. Estejam olhando e obedecendo. Olhando e imitando. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Qual é o movimento? É esse movimento que eu vou fazer. Para nós, é mais ou menos assim. O que Jesus faria agora? Ele iria para esse lugar? Ele colocaria a mão aqui? Ele falaria assim? Ele pensaria isso? Ele trataria a pessoa assim? Eu estou imitando a nuvem, estou imitando o fogo. Irmãos, apenas olhem a nuvem, apenas olhem o fogo, imitem a nuvem, imitem o fogo e não se antecipem ao movimento de Deus. Eu fico imaginando o tratamento de Deus para aquele povo. Puxa, está demorando, né? Rapaz, eu acho que se a gente sair daqui hoje, eu acho que a gente chega, sei lá, final do mês a gente chega. Aí dá o final do mês e a gente não chegou. Eu fico imaginando Deus tratando a ansiedade daquele povo. Deus falando para o povo, cuidado. Se a nuvem não andou, é melhor esperar. Só ande quando a nuvem andar. Sim, meu irmão, é melhor esperar o tempo de Deus para as coisas na sua vida. Irmão, irmã, é melhor obedecer do que sacrificar. Então jamais tome a frente de Deus nas coisas da sua vida. Jamais tome a frente de Deus. Nós lemos que Deus ia à frente. Jamais inverta as coisas. Jamais tome a frente de Deus. Porque não era Moisés, não era Arão, não era qualquer um ali no acampamento que decidia para onde ir e nem quando ir. Era sempre o Senhor quem determinava cada passo que eles tinham que seguir. E nós erramos ao parar quando Deus nos chama para caminhar. E nós erramos ao caminhar quando Deus fala para pararmos. Nós precisamos estar atentos à coluna de nuvem e à coluna de fogo. Ju, Tiago, vamos lá. Se você pudesse colocar de pé. Sabe, irmãos, Deus permite que a gente, muitas vezes, mas assim, muitas vezes mesmo, talvez a maior parte da nossa vida, tá?
Deus permite que a gente caminhe debaixo do sol que judia mesmo e debaixo de noites frias e escuras. Deus permite tudo isso. Mas quando nós olhamos para aqueles hebreus, para esses hebreus aqui, nós vemos que eles não ficaram um dia sequer sem ver a coluna de nuvem e sem ver a coluna de fogo. Verso 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca, nunca é nunca, irmãos, nunca é nunca. Não é assim às vezes, quase sempre. Nunca se apartou. Significa que essa manifestação de Deus não foi um fato isolado, um evento esporádico na história deles. Não foi algo que aconteceu uma vez e depois nunca mais voltou a acontecer, não. Deus nunca deixou de guiar o seu povo. Deus sempre esteve presente no meio deles, porque todos os dias em que caminharam no deserto, eles viram a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Isso era um cuidado constante de Deus, um cuidado permanente de Deus sobre eles. E 3.500 anos depois, 3.500 anos depois, nós estamos aqui. E a presença do Senhor continua sobre um povo que se chama pelo nome do Senhor. Porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou, Ele não muda, nunca vai mudar. Talvez Ele mude a maneira com que Ele se revela, mas na essência Ele é o mesmo. Meus irmãos, hoje, não espere ver uma coluna de fogo na sua casa, né? Não acha que aqui vai abrir o céu aqui e vai vir descer uma coluna de fogo aqui. Não espere isso. Não espere sair ali na rua e tá calor hoje, né? E aí você vai sair debaixo de sol, e aí de repente você vê uma nuvem no céu, assim, você fala: nossa, olha a nuvem de Deus me cobrindo aqui. Não espere isso. No lugar dessa coluna de fogo que os hebreus viam há 3.500 anos atrás, no lugar dessa coluna de nuvem que se movia para que eles seguissem, no lugar, nós temos isso aqui, ó. É isso aqui que nós temos. É a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor aqui, ela representa a coluna de nuvem, a coluna de fogo. É a nuvem e é o fogo, está aqui. Essa palavra aqui faz com que a gente entre debaixo da nuvem do Senhor, debaixo da mão protetora do Senhor. Aí a mão protetora do Senhor faz uma sombra sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós dizemos ao Senhor: nosso Senhor, refúgio nosso, escudo e baluarte nosso. É essa palavra aqui que cobre a sua vida com uma proteção especial. É essa palavra aqui que faz, sabe o que? Despertar um fogo dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. O Espírito do Senhor, Ele é o fogo que habita em nós. Ele é o fogo que queima dentro do nosso coração. Essa é a nuvem, esse é o fogo. Nós continuamos tendo uma nuvem sobre nós continuamos tendo um fogo dentro de nós. Então apenas siga essa nuvem e esse fogo. Irmãos, sigam essa palavra, essas escrituras por todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, vamos adorar. Há uma nuvem sobre você e há um fogo dentro de você. Pode ser o teu nome, Jesus. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te
anos depois, Ele continua o mesmo. O Senhor não mudou e não mudará. E Deus continua guiando o seu povo. Ele continua guiando os que são chamados pelo nome dEle. E você foi chamado pelo nome do Senhor. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Estás aqui, restaurando os corações. O Senhor te libertou para começar uma boa obra na sua vida. O Senhor te libertou para conduzir a sua vida. Ele vai à frente. Ele vai à frente, abrindo um caminho. E Ele vai destruindo o inimigo da nossa alma. Ele abre um caminho para a gente passar. Caminho de vida, de paz. Não um caminho de ausência de lutas, mas um caminho em que veremos a glória do Senhor. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Toricala da Bachei Triantos. esse é Toriala na Manamacheriala na Manamachei Triantos. Toricala na Manamachei. Ericantriantos, Toricala na Manamachei. Na sequência dessa história, Faraó vai se levantar de novo. E Faraó vai organizar o seu exército para uma última tentativa. Ele vai pegar os melhores soldados, os melhores carros de guerra, e ele vai atrás dos hebreus, no encalço dos hebreus. Eu não vou deixar eles se darem bem. Mas o Senhor colocará Faraó no seu devido lugar. O Senhor colocará o inimigo da nossa alma no devido lugar dele. O Senhor não vai nos dar como presa aos dentes do nosso inimigo. O Senhor vai nos livrar como livra o passarinho do laço do passarinheiro. Irmãos, o passarinho foi feito para voar. O passarinho foi feito para voar. E Deus não tem gaiolas para os seus filhos. Deus não tem jaulas para os seus filhos. Deus tem a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firmes e não se submetam, não voltem ao jugo de escravidão do Egito. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Para destruir as obras do diabo foi que Cristo se manifestou. E o Senhor está destruindo as obras do diabo que foram feitas contra a sua vida. Obras das trevas, foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, as obras das trevas.
e Ele está destruindo toda obra contrária à sua vida. Oricala da baixetriantosh. Louvamos o seu nome, Jesus. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Que o Senhor confirme essa palavra nos corações, que o Senhor continue nos conduzindo cada família aqui, que a gente te obedeça, que a gente te siga, que os nossos olhos te vejam, que os nossos olhos vejam a nuvem e o fogo adiante de nós, que os nossos olhos vejam a tua presença nos conduzindo e a tua presença em nós, habitando em nós pelo teu Espírito. Nos dê uma semana abençoada, uma semana em que vejamos manifestação da tua presença na nossa casa, no nosso trabalho. Uma semana em que vejamos a tua fidelidade, Senhor. Uma semana que vejamos respostas às nossas orações. Uma semana em que a gente veja quem precisa de cura sendo curado, quem precisa de libertação sendo liberto, quem precisa de esperança recebendo a esperança que há em Cristo Jesus. Nos ajude. Nós entregamos a nossa semana a Ti, entregamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, e nós Te agradecemos pela Tua fidelidade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua semana, tua vida. Vai na paz do Senhor. E até quarta, e até sábado, e até domingo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.